Opa, e aí? Gente, é o seguinte, ontem, né, no dia 31/1 de 2020, eu postei aí os primeiros vídeos de propedêuticas, né, de iniciação à filosofia, e eu havia, né, dito que, né, eu ia postar primeiro essa bateria de vídeos de propedêuticas para depois voltar com um projeto, né, normal sobre distributismo, né, refutações anarcocapitalistas e tudo mais. Só que todos os meus outros vídeos, eles têm tido muito comentários, né? E eu percebi uma deficiência muito grande por parte dos cristãos no fundamental que é a teologia moral, certo? Então eu percebi que vai ser impossível solucionar vários dos problemas, né, de linguagem e conceituais que nós temos dentro dos debates políticos e econômicos, né, entre católicos, protestantes, etc., se não entenderem teologia moral. Então este vídeo é para lhes falar o fundamental da teologia moral, certo? Então vamos começar a falar sobre teologia moral. O grande problema, né, de muitos debates hoje, principalmente com anarcocapitalistas, né, ou com vários outros legalistas, etc., é porque eles não compreenderam muito bem o que é o aristotelismo em Tomás de Aquino, certo? Um dos argumentos principais dos anarcocapitalistas é o seguinte, né? Por exemplo, a gente pega o Estado. Se o Estado colocar 100% de imposto, né, ou seja, se tudo que você produzir for para o Estado, você consegue perceber que isso é análogo a uma escravidão, certo? É expoliação pura. Então, se você pode perceber que 100% de imposto seria análogo à escravidão, né, ao roubo direto, à expoliação e etc., e você ter pouco imposto, ou 50% desse imposto, ou você ter um Estado minárquico com o mínimo de imposto, etc., é algo que vai se distinguir de 100% de imposto somente em graus. E no momento que 100% de imposto é roubo, e roubo é antiético, né, roubo seria pecado e tudo mais, e se 100% de imposto ou 2% de imposto se distingue somente em graus, né, e não em substância, então aquilo que se distingue somente em graus é a mesma coisa, portanto 100% de imposto ou pouco imposto, né, e tudo mais é roubo, portanto é antiético, por isso tem que ser condenado, etc. Só que isso cria um grande problema, por exemplo, se nós formos, né, isso aí é o pouco que eles entenderam de Aristóteles, eles acham que a teologia moral, né, pode se basear nisso, certo? E tem aquele conceito, né, que a verdade não admite graus, etc, ou é verdade ou não é, entendeu? Então o negócio ou é roubo ou não é, e tudo mais, não existe contexto, tá? Então esse é o pressuposto deles, eu estou explicando o pressuposto deles. Só que olha só, partindo do pressuposto deles, a gente vai criar um problema insolucionável, certo? Por exemplo, cerveja. Né? A gente diz que é pecado, né, você perder a consciência, você ficar embriagado e etc. O pecado não é a cerveja em si. Mas se eu partir do pressuposto deles, olha só, se eu tomar muita cerveja e ficar bêbado, ou se eu tomar pouca cerveja e não ficar bêbado, né, o que está distinguindo o ponto em que eu fico embriagado do ponto que eu não fico são graus. Então, se é uma distinção de graus, então na verdade, né, tudo deveria ser pecado e a gente na verdade não deve beber cerveja nenhuma. E este argumento, ele também é usado pela própria ala anarquista anticapitalista. Então eu já falei em alguns vídeos meus, né, Pierre Joseph Proudhon e alguns outros anarquistas, o que eles iam falar do serviço assalariado, análogo ao imposto. Ó, se você contrata uma pessoa e você, né, toma dela 100% do que ela produz, isso é escravidão, entendeu? Você pegar uma pessoa e fazer, né, ela trabalhar e ela não tem nenhum retorno do que ela própria produziu. Isso é escravidão. Agora, você pegar uma pessoa, colocar ela para trabalhar e dar a ela um certo salário, né? E aí, seja lá se o salário é R$800, se o salário é 1.500, se o salário é 3.000, né?
toda a distinção entre mais ou menos salário, né, entre nenhum salário, que é a escravidão, ou entre muito salário, ou entre pouco salário, é algo que se distingue somente em graus. Então, o serviço assalariado, seja qual for o grau de salário, se distingue de salário nenhum, é uma distinção somente em graus, então o serviço assalariado é em todos os graus análogo à escravidão. Então, a gente não poderia permitir o serviço assalariado. Percebe? A gente pode usar, né, de um malabarismo retórico com esse falso tomismo para proibir qualquer coisa, né? E aí então não faz muito sentido, porque aí os anarcocapitalistas, né, eles querem, aí eles vão falar, ó, a gente quer acabar com o Estado, porque o Estado em qualquer grau ele é roubo, mas ao mesmo tempo eles querem legalizar, entendeu? Eles querem, né, um mercado completamente agorista, então você pode comercializar drogas, você pode comercializar, né, o que você quiser. Né? Então assim, tá, você quer acabar com o Estado porque, né, ele é um problema em qualquer grau, um problema moral para a igreja, um problema dogmático, mas a comercialização de qualquer coisa que for também implica esses problemas vai acontecer. Aí eles vão criar uma justificação. Não, ó, mas existe uma diferença de ética e moral, tá? Ética é algo universal que transcende as religiões e os dogmas, né? E o direito, né, a jurisdição tem que ser baseada na ética e não na moral católica e etc. E o Cogos, ele tem a cara de pau ele já chamou eu de nominalista, já chamou o Conde de nominalista, mas ele não percebe que essa separação entre ética e moral, tal qual a separação entre igreja e Estado, é algo que começou fundamentalmente no pensamento nominalista de Guilherme de Ockham, e é por isso que ele é excomungado. Então, como um vídeo que o Conde fez, né, há pouco tempo, onde ele diz que o Paulo Cogos é nominalista, ele está certo, isso é nominalismo. A distinção entre ética e moral nunca foi mais distinção propriamente da teologia, né, da filosofia, da hermenêutica ou da exegética católica. A distinção entre ética e moral sempre foi uma distinção de escolas de direito seculares, né? Primeiramente, né, uma distinção kantiana. Entendeu? Aquela ideia lá da república, de Kant, etc. Inclusive essa teoria de distinção de ética e moral, né, e o que vai se consolidar na teoria de república de Kant, etc., é o que consolida, por exemplo, a ONU. Certo? É o que consolida o sonho republicano da maçonaria, da ONU e etc. É tudo a ideia de república de Kant. Entendeu? Que começa com essa distinção entre ética e moral, né? Entre as verdades de fé e a questão do direito, né? Do direito legislativo e etc. Então, percebe? Isso nunca foi fundamentado num pensamento tipicamente cristão. Então, vamos começar a refutar esse ponto. Primeiro, o que é a doutrina social da Igreja Católica? O que o tomismo sempre considerou? É verdade que o tomismo, vindo do aristotelismo, ele considera que a verdade não admite graus. Isso é certo. A questão é que a verdade não admite graus, mas o mal admite graus. Entendeu? O aristotélico tomismo, o pensamento da Igreja Católica diz o seguinte: a verdade não admite graus, mas o mal admite graus. Isso já vai dar toda uma diferença, né, quando a gente for fazer juízos morais. Por exemplo, na Igreja Católica, né, nós temos pecados veniais e nós temos pecados mortais. Olha só, né, é um mal que se distingue em graus. Nós temos, né, ignorância vencível, ignorância invencível, nós temos uma série de juízos morais que se distinguem em graus. Enquanto esse pensamento binário, esse pensamento de não, ou é pecado ou não é, etc., sempre foi fruto de um pensamento tipicamente puritano protestante. Né? Uma das maiores críticas, né, dos puritanos à Igreja Católica, etc., é que a nossa distinção de pecado venial, de pecado mortal e etc. Enquanto para os protestantes, não. Entendeu? O pecado ele não tem distinção em graus. Ser pecadão ou pecadinho é tudo a mesma coisa. Né? Então a gente percebe que esse puritanismo, né, esse falso, né, esse pseudo-aristotelismo, ele é algo fundamentado
pelos puritanos, não pela Igreja Católica. A Igreja Católica sempre teve uma distinção de juízo moral dentro da teologia moral que admite mal como graus. E eu posso explicar isso com analogias muito simples. Por exemplo, se eu for, né, vamos supor que você quer vir na minha casa, eu vou te dar meu endereço. Olha só, eu moro na rua tal, no número tal. É evidente que você só está na minha casa quando você definitivamente está na minha casa. Enquanto você está da porta da minha casa para fora, você não está nela. Então, ou você está na minha casa ou você não está. Então, né, estar na minha casa é alguma coisa que não admite grau, ou é ou não é. Mas o quão mais distante você está da minha casa, se você está a um estado de distância, a um bairro de distância, etc., a gente pode ajuizar que você em graus está mais perto ou mais longe da minha casa. Entendeu? E no momento que a santidade, né, no momento que ser santo, no momento que ser, no momento que estar um estado salvífico e etc., é alguma coisa que a gente considera estar próximo de Deus, então a gente pode considerar que é claro, tipo, estar em Deus, estar em consubstancialidade com o Espírito e etc., é algo com que você ou está ou não está, ou você é santo ou você não é santo. Mas enquanto você não é santo, você está mais perto ou mais distante de Deus em graus. Então todos somos pecadores, mas todos pecamos mais ou menos. Entendeu? Outra analogia que eu poderia dizer é a água, né? Se a gente for usar aqui essa coisa para cerveja, por exemplo, tá, a água, se eu tomar 11 litros de água, eu vou morrer, porque eu vou diluir muito meu sangue e eu morro. Entendeu? Então se eu falar que, então se tomar muita água leva à morte, e se muita água de pouca água se distingue somente em graus, né? E se levar à morte é suicídio, então eu não posso beber água. Percebe como é um problema? Então o primeiro ponto fundamental para vocês entenderem teologia moral é: a verdade não admite graus, mas a mentira admite. Entendeu? Então, quanto mais é pecado, quanto menos é pecado, quanto mais ou menos cerveja eu posso tomar, ou quanto mais ou menos embriagado eu estou e etc., isso admite graus. E é aí que a gente vai começar a fazer distinção. É por isso que a gente não proíbe cerveja, mas a gente proíbe crack. Entendeu? É por isso que a gente não proíbe algumas coisas, mas proíbe outras. É por isso que a gente não precisa proibir, né, o relacionamento homossexual, né, que faz parte da realidade, que faz parte da vida individual do sujeito, mas a gente pode proibir paradas LGBTs, etc. No momento que a gente distingue a realidade microsocial da macrosocial, microeconômica da macroeconômica, né, a partir do momento que a gente pode distinguir as coisas que causam impacto somente na realidade do sujeito e coisas que causam impacto, né, em toda a sociedade. Então a maldade admite graus, certo? Nós não podemos falar que, né, então, por exemplo, entre vários os santos, né, a gente não pode dizer qual santo é mais santo que o outro santo, certo? A partir do momento que você está em santidade, né, a santidade é uma só, é uma realidade que não se distingue em graus uma da outra. A gente não pode dizer se Santo Agostinho ou Santo Tomás de Aquino, se um foi mais ou menos santo que o outro. Mas a gente pode dizer com certeza quem é mais pecador e quem é menos pecador que o outro. Assumindo, é óbvio que enquanto não somos santos, somos todos pecadores. Certo? Então esse é o primeiro ponto, o vídeo está quase em 15 minutos. Então discernimos aqui a questão de graus, certo? Que é uma confusão que Paulo Cogos e alguns que se acham tomistas, né, e definem um monte de bobagem de um puritanismo exacerbado baseado numa distorção do tomismo por causa dessa questão de graus. Espero que esteja explicado. O próximo vídeo eu falarei sobre, né, a questão de como a gente ajuiza um ato moral através de 3 pontos, que é o ato em si, a circunstância e a intenção do ato. Então, uma pausa aí, vamos seguir para o próximo vídeo.